Som. A paz do Senhor, pessoal. Você que está nos assistindo já vai curtindo, já vai encaminhando o vídeo para os seus amigos. Vamos divulgar a palavra de Deus. Hoje, nosso tema é 1 Coríntios 15:58. Constância que frutifica. E claro, não podia ser ninguém melhor do que as nossas convidadas, a missionária Elizabeth e a irmã Nara, que estão aí há 8 anos para mais trabalhando na obra do Senhor. Juntas, né? Antes de nós começar, vamos à nossa oração inicial. Amém. Pode fazer para nós, por favor? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, então vamos fazer essa oração e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui, Paizinho. Obrigado, Pai, por mais uma vez nós estarmos nessa live, passando aqui, Senhor Jesus, o que o Senhor quiser falar conosco, Pai. Por isso, Senhor Jesus, queremos pedir que o Senhor venha abençoar aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão entrando nesse momento, Pai. Que as suas vidas sejam abençoadas e que nós estejamos aqui, Senhor Jesus, sendo, Senhor Deus, boca do Senhor, para nós podermos estarmos falando tudo aquilo qual o Senhor quer falar com o teu povo. Por isso nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Irmã Nara, quer dar uma palavrinha? Só que eu não tenho os outros não. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje, eu não sou de muita, os outros sou meio quieta, não sou muito de conversar, mas estou aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Glória a Deus. Então nós estamos aqui falando com os irmãos que estar na casa do Senhor é muito bom, a gente estar na presença de Deus é bom. Então nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, convidando os irmãos que participem conosco nesse programa, que nós estamos aqui aprendendo ainda, que nada nós nascemos sabendo, mas estamos aqui só para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Falou bonito! Vamos ao nosso tema. 1 Coríntios 15:58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, este é o nosso tema, porque, né, nossas convidadas, elas são constantes, são firmes, são inabaláveis na obra do Senhor. Quando a gente precisa, estão lá. Eu preciso de um conselho, preciso de uma oração, elas prontamente nos ajudam. Glória. E para começar, a gente quer saber como vocês mantêm essa constância, essa firmeza na obra do Senhor todos esses anos, em meio às dificuldades e às batalhas que surgem. Bom, primeiramente, quando a gente, passando, que nem ela disse, estamos aí quase há 9 anos, né, irmã Nara, juntos aqui, trabalhando com o pastor e trabalhando junto com os irmãos, mas a nossa base é oração, né? Muita oração. A gente tem que fazer muita oração, a gente tem que estar jejuando. Eu confesso que nem eu digo sempre, sabe, eu não sou muito de jejuar, porque eu tomo remédio, mas não fazer aquele jejum completo, aquele jejum assim, porque eu tomo remédio. Então, mais o jejum que a gente pode fazer, sempre a gente colocando nas mãos do Senhor a nossa vida, a vida da nossa família, porque a cada dia, a cada minuto a gente tem as nossas dificuldades. E a gente às vezes pensa em parar, a gente pensa em desistir, mas aí vem o Senhor e diz, não é tua hora, não é teu momento, né? E daí nós estamos aí, seguindo em frente, e segurando na mão uma da outra, né? Sim. Sempre firme e forte, que nem eu digo, a gente tem mais umas irmãs que nos ajudam também em oração. Quando a gente não consegue sozinha, a gente vê que a gente está fraca, a gente pede por socorro também, porque nós somos humanos, né? Então a gente tem que pedir e a gente vai indo em frente, porque temos que ser todo dia, a gente tem que estar ali, constantemente em oração. E aí, estando na presença do Senhor, eles sempre estarão nos fortificando sempre. É verdade, isso aí a gente está aí lutando faz um bom tempo que a gente começou, que nós falamos, nós começamos na casa da irmã Beth lá, começamos a oração, foi feito, não me lembro bem certo, mas foi uns 8, 9 meses no monte, você lembra que eles homens iam, tudo para Deus preparar, para nós começar essa obra, e Deus abriu aqui essas portas aqui, deu esse templo para nós trabalhar aqui, e nós estamos aqui trabalhando, recebendo os irmãos, e que todos os irmãos que vêm são bem recebidos em nome de Jesus. Nós estamos aqui de braços abertos para receber e são bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E nesses quase 9 anos, teve algum momento assim que foi muito desafiador para vocês se manterem firmes?
Teve. Vários. Vários passados. Vários. Teve vários, teve até o caso que nem a gente sempre, quando a gente cita, a gente já fica... O caso do Leandro, né? Que aconteceu no final de um culto do filho da irmã Maria, que acabaram tirando a vida dele. Então é um momento assim que a gente se pergunta, né? Porque nós estávamos terminando tinha um aniversário da igreja, tinha um culto. A gente fez 3 dias assim de seguido, né? Até no sábado eu fui para Jaquirana, não fiquei aqui. No domingo ele chegou, ele rindo na porta e conversando comigo ali, coisa que ele não era muito de conversar. E daí dali umas horas ali a gente sabia assim que ele já não estava mais entre nós, né? Às vezes assim das pessoas saírem daqui da igreja assim, nem dizer, sabe, um tchau, ou dizer assim, ó, tô indo por causa de alguma coisa, ou a gente se pergunta, será que foi nós que erramos? Sim. Será que é nós que fizemos alguma coisa, né? Que as pessoas saem mas quem sai por causa do homem ou da mulher não entrou por causa do Senhor, né? Sim. Então eu sempre digo assim, ó, o que a gente tem que fazer é orar. Porque outra coisa também que me marcou muito nesses 9 anos foi quando a gente parou de ir a Jaquirana. Assim, pela primeira vez, né, que a gente estava lá trabalhando e a gente, daí quando porque o pastor foi buscar as coisas lá, que ele vem dizendo, né, que tinha baixado a placa, tinha trazido e tudo, é coisa assim, é portas que foram fechadas, mas então a gente fica triste, né, porque tem pessoas que ficaram lá, tem pessoas que a gente conviveu com eles esse tempo e a gente, né, vai guardando essas coisas. Sim. Mas continuamos em oração, continuamos pedindo, ó Senhor, abençoa a cidade de Jaquirana, abençoa a cidade de Lagoa Vermelha, foi por onde nós passamos, né, que a gente já trabalhou, assim, e a gente, aquelas pessoas que conviveram com nós ali, que a gente quer que as pessoas continuem nos caminhos, mas a gente sabe que muitos não continuam, né? Muitos não estão. Então essas coisas vai marcando a gente, e a gente vai, às vezes, quer enfraquecer, mas temos que ser forte. Vamos em frente. Sim, até porque quando inicia uma obra, abre uma obra, as pessoas que começam a congregar se tornam família. Né? Que nem a gente diz, a gente é uma grande família. E aí quando acontece de fechar, enfim, faz falta, dá saudade, fica aquela preocupação de como que eles vão ficar. De maneira que acontecem os desafios? Sim, os desafios que a gente fica muito assim, triste na hora que a gente assim, todos os irmãos que tiveram com nós, assim, até hoje a gente lembra dos irmãos, é uma luta quando uma pessoa sai da igreja, né, que a gente vê que sai, uns vão para outras igrejas também, né, mas aqueles que saem não se firmam em lugar nenhum, estão servindo ao mundo, né, esses, para mim é uma coisa que me deixa muito triste, sabe, de ver irmãos perdidos no mundo, sabe, e os irmãos que nem os músicos que tinha ali, né, que tinha e sai, às vezes vão para o mundo, a gente fica muito triste, as lutas, os questionamentos que às vezes eu tenho, né, a gente ora, a gente busca, porque eu sempre estou buscando, né, e a gente fica muito triste de ver uma alma sair da igreja, né, às vezes dizer, não venho mais, não quer, isso para mim me mexe muito, me deixa muito mexido. E até ali que a minha irmã falou ali do Leandro, ali até o dia que aconteceu o negócio, no momento que aconteceu lá, eu peguei e questionei Deus. Eu questionei, eu disse, Senhor, esse menino vive na igreja, ele vive, o Dilamar passa lá, sempre, ele está sempre prontinho para servir o Senhor. Digo, porque, né, a gente não quer que... Digo, mas esse aí, por que o Senhor não guardou ele, né? Por que, né? E daí Deus disse, não, mas eu vou... No meu período, Deus disse que ele estava preparado, era o momento dele levar para salvar a alma dele, né? Que ele era dele e ele ia aproveitar aquele momento que ele ia salvar ele, né? Então, daí a gente se conforma com isso, né? Que a gente sabe que ele... Foi com Deus, né? Foi com Deus. Foi salvo. Porque tem muita gente que sai da igreja, se afasta e aí acontece os acidentes e a gente, nossa, mas se afastou de Deus, né? não foi salvo. E agora uma pergunta assim, bem geral. Como a gente faz para manter sempre a nossa identidade em Deus, sem deixar que o trabalho, o compromisso de ser mãe, a casa, a igreja, como que a gente faz para não se perder da nossa identidade em Cristo?
Mas a gente Não tem focar que só numa focar. Que nem eu que trabalho fora. Na época que começou a igreja, que eu falei para o meu marido, né? Você cuida da igreja, eu vou trabalhar. Né? E daí depois eu ia trabalhar nos dias de culto. Depois eu questionei a mim mesmo. Por quê? Né? Se eu posso trabalhar aí na igreja, né? Sim. Então, não, eu disse assim para minha patroa, eu venho fazer o serviço, que nem o casereio, né? Digo, mas primeiro eu faço as coisas de Deus, depois eu venho para fazer o meu serviço, o meu trabalho. Mas primeiro é Deus. Mas a senhora teve que se questionar para entender isso. Sim, eu tive que me questionar no começo do trabalho ali que nós comecemos ali, né? Que eu deixava mais a desejar ainda, né? Eu não vinha nem na igreja, às vezes tinha dias para poder atender o meu trabalho. Eu estava, no caso, servindo 2 deuses, né? Sim. Então daí eu peguei e digo, não, eu primeiro sempre digo para elas, não, eu cuido, mas primeiro eu vou fazer a obra de Deus, depois eu venho cuidar. Porque quando a gente, que nem eu sou dona de casa, né? Não tenho trabalhado esses anos assim, mas trabalho em casa. Mas daí eu sou esposa, sou mãe, sou avó, né? Sou a tia de muitos, sou a mãe de muitos, né? Então a gente tem que, mas a gente sempre tá assim, ó, que nem eu quando eu acordo também é a primeira coisa que eu agradeço a Deus por aquele dia, por aqueles momentos que eu vou passar, com quem eu vou passar, e sempre peço, Senhor, se o Senhor me mandar alguém para me cuidar, que o Senhor me dê, assim, que eu saiba as palavras, que eu saiba falar, que eu consiga, sabe? E Deus sempre está comigo, sempre está ali pronto, sabe? Até no começo, agora a gente deu uma parada, mas a gente tinha que mais aquelas pessoas que a gente levava para a clínica, né? Sim. Eu e o pastor, nós parávamos mais na estrada, mais viajando, do que a gente parava aí em casa. Agora a gente não está indo, né, mais. Mas tinha pessoas assim que abalava bastante a gente, que a gente ia levar, que a gente passava pela família assim, eles diziam assim, ó, não quero mais saber deles aqui. Leve eles, ele não é mais meu filho, ele não é mais meu marido, ele não quero mais saber. Então aquilo assim marca a gente, sabe? Porque é uma coisa, é uma alma, é uma pessoa, né? E às vezes a gente levava ela na clínica, quando dali uns dias essa pessoa não queria mais ficar, a gente tinha que buscar, mas daí a gente vinha e largar onde? Levar onde? Sabe? Muitas pessoas a gente tentava arrumar serviço, a gente tentava arrumar um lugar, a gente arrumava, mas muitos também já não queriam mais, iam para a rua, sabe? Aí ficava aí, mas era a decisão deles, não era a nossa, mas dói na gente, né? Dói na gente, então da gente que nem eu digo, eu sou mãezona, sou daquele tipo que eu gosto de querer que nem a mãe viver abraçando todo mundo, queria que todo mundo estivesse junto nos caminhos do Senhor, né? Mas é o que eu oro, que a gente sempre está pedindo. Mas os momentos que a gente tem que ter com o Senhor, a gente tem que deixar, é que nem a irmã Nara falou, a gente tem que se questionar assim, ó, se alguma coisa está tirando nós da presença do Senhor, aquilo não está agradando a Ele. Então a gente tem que largar daquilo ali, né? A gente não pode ficar fazendo aquelas coisas, porque a gente tem que saber que a gente tem que ter os momentos da gente com o Senhor. Exatamente. Então, vocês nesses 9 anos e para mais, sempre reservam um tempinho ali para ter uma intimidade com Deus. E vocês sempre foram constantes ou foi aos pouquinhos vocês foram construindo essa constância? Eu fui aos poucos. Eu no começo não era muito. Agora, depois que a gente vai indo com o tempo, a gente vai vendo que a gente necessita mais. A gente vai se vendo assim que a gente, com o passar do tempo e com as coisas, né, acontecendo ao redor da gente, a gente tendo mais compromisso com a obra. Porque quando que eu estava numa outra igreja, que a gente estava numa outra denominação, aí assim, ó, um dia o pastor chegou para mim e disse assim para mim, irmã Beth, a senhora tem que começar a trabalhar como obreira. Eu disse, pastor, eu não sou casada, então eu não posso. Eu não era casada no papel, né? Daí o que eu fui fazer? Primeiro de tudo fui casar no papel, casar na igreja, para mim poder começar, né? Para trabalhar. Daí quando eu comecei a trabalhar, daí a gente vai indo, né? A gente vai indo aos poucos. Porque você acha que se a gente se jogar de vez, que a gente começar assim muito, a gente também não... Muitas pessoas não sobrecarrega. Então eu vou indo aos poucos. E agora, como eu digo, a gente ainda não é tudo que eu por mim, eu me cobro muito, sabe? Eu tinha que ser, tenho que ser, sabe? Então a gente tem que procurar mais. Tem que se colocar, se puxar mesmo. A gente tem que buscar cada dia mais, né? Porque eu às vezes eu penso assim, que às vezes a gente chega do trabalho, às vezes eu penso assim, nossa, hoje eu poderia ficar em casa, né? Bem tranquila, né? Cansada, mas eu sei que eu venho na casa do Senhor, eu deixo tudo minha canseira aqui. Daí eu venho para casa do Senhor, eu venho aqui do meu jeito que vocês me conhecem, eu sou, né,
quieta ali, mas eu busco para Deus e ali o Senhor me tira toda aquela canseira, toda a dor do corpo, tudo, e eu tô livre de novo para outra. Sai com a alma renovada. É aqui que eu me renovo, cada dia que eu venho aqui, porque às vezes a gente pensa, eu não vou na igreja porque eu tô cansada. Que burrice da gente. Se a gente vir na casa do Senhor, a gente deixa tudo nossos problemas, nossas perturbações que a gente pega no dia a dia. Então aqui na casa do Senhor é o lugar da gente se descarregar e deixar aqui e voltar leve para casa. Sim, até porque se a gente tem um trabalho, foi o Senhor que permitiu, né? Sim, então, graças a Deus. Nós temos que ser principalmente mais gratos pela oportunidade de viver o dia, de ter um momento com Ele e ter, né, essa canseira, ter esse cansaço, porque é pelo trabalho que Ele nos deu. Ai, me perdi aqui. Como a gente pode se manter disposto para fazer a obra de Deus? Porque sempre vai ter alguém para criticar, sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar, e principalmente no nosso começo, a gente dá muito ouvido para as coisas externas. A gente duvida muito da nossa identidade de Deus. Então, como que a gente faz para focar só em continuar e fazer com amor, fazer sempre com o melhor? Não, eu vou lá porque o pastor me chamou, eu tenho que ir. Não, ir lá e fazer o melhor. Logo que nós começamos aqui, começou assim, a gente trabalhava, porque, que nem eu disse, a gente vivia mais com, que nem disse a irmã Nara, ela e o Zé trabalhavam, né? E eu e o pastor trabalhava aqui na obra, a gente trabalhava mais na... Então, às vezes, tinha gente que dizia assim, vocês não trabalham, daí vocês vão viver só da igreja, vocês vão trabalhar só na igreja. Às vezes, pessoas falavam até outras coisas, né, irmã Nara? Outras coisas assim que a gente nem mas é que nem eu digo assim, muitas palavras, um dia nós fomos num congresso, e a gente, no congresso não, foi uma coisa, até foi lá na igreja da irmã Gorete, que nós fomos, e uma palavra que o pastor me falou assim, que as coisas boas a gente tem que fechar, quando a gente ouve, a gente fechar o ouvido e deixar que desça pro coração. E as coisas ruins deixar que passe fora e vá longe. Que a gente não delete e não guarde aquilo, sabe? Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver assim, tem palavras que vão vir para ti, você ir em frente, te incentivar e te dizer as coisas boas, né? Agora tem palavras que vêm para te querer te derrubar, falar de coisas que não te criticar, mas se tu chegar numa pessoa que te criticou, te falou alguma coisa assim, daí às vezes tu vai dizer assim, vamos lá nos ajudar, vamos fazer isso. Eu não posso, eu não vou. Então esse tipo de coisa que a gente tem que deixar, se as pessoas não querem fazer e a gente está fazendo o melhor de nós para o Senhor. Então deixar que eles que conversem, fale. Sim. Porque falam porque tem boca, que nem diz o outro, né? Então deixa Mas que na hora de ajudar, não ajuda. A maioria, sim, gosta muito de julgar, mas na hora de ajudar, daí não, eles tiram o corpo fora. Não, ajudar não. Mas apontar o dedo para aquele que está fazendo, eles adoram fazer isso. Principalmente para desmotivar. E eu queria pedir para vocês contarem a história da trajetória nessa caminhada com Deus de vocês. Desde quando vocês conheceram Jesus até o dia de hoje. Pra gente aprender um pouquinho mais. Amém. Eu, por exemplo, eu comecei na trajetória de ir para a igreja. Porque eu não era cristã, já digo assim, porque eu ia para a igreja por ir. Sim. Né? Porque a gente ia, rotina, porque tipo assim, quando a gente só vai na igreja, pode escutar o que escutar, mas aquilo não te entra, não, sabe? Eu tentava, a Bíblia, a gente só usava na hora do culto ali, nunca era aberta antes em casa, sabe? E daí quando um dia eu comecei a olhar assim, eu ver as pessoas que oravam, que pregavam, que trabalhavam na obra, sabe? E eu achei, até um dia eu disse pro meu esposo, eu disse assim para ele, eu agora já sou batizada, né? Eu vou começar a trabalhar na igreja. Eu disse assim, daí depois eu fui ler, daí a gente começa assim, eu fui ver que a gente não é só assim, né? Tem muitas coisas que a gente tem que se preparar para poder fazer o melhor de nós pro Senhor, né? E daí eu fui ver que eu já era errada, por exemplo, eu não era casada, né, como eu falei antes, eu só era juntada com ele há 8, 9 anos já, então a gente tinha que começar a fazer tudo certo, né? E daí foi indo que eu fui vendo e a gente começou a se afirmar aqui, na palavra, sabe? Muita coisa, e assim, quando aquilo que eu escutava, que eu guardava, assim, eu chegava em casa, eu lia mais um pouco na Bíblia e falava para o Senhor, me dê sabedoria, porque eu preciso saber mais de Ti, né? E ali que eu fui indo, porque muitas vezes
a gente trabalhou, eu sempre fui, eu gosto muito de trabalhar com criança. Adoro trabalhar com criança. Criança para mim então eu trabalhava na escolinha, o que a gente tinha que aprender para ensinar, né? Como a gente fala, a Márcia sempre fala aqui nas orações, a gente tem que vir se encher para a gente poder falar para os outros, a gente poder ter aquilo, ter algum conteúdo para a gente poder estar cheia para poder espalhar, né? E eu era assim na escolinha, a gente chegava, a gente só fazia brincadeiras, a gente só fazia, mas daí eu comecei a ver que as crianças necessitavam de outras coisas. As crianças, os adolescentes, porque tinha adolescente também junto, né, que a gente trabalhava. E a gente necessitava de que elas estivessem ali cheia também, que soubesse da palavra, e foi ali que foi indo, cada dia a gente vai tentando melhorar mais Até porque as crianças, elas vêm e no jeitinho delas ali, envolvendo a brincadeira, elas vão aprendendo. E tanto que o ministério, no caso, começa na família, né? E aí a gente traz os nossos filhos. Já que a gente entrou nesse tema dos filhos, como foi pra vocês frequentar a igreja, se dedicar pra Deus, sendo mães? Ali com a criança, mãe. Eu, no meu tempo com as minhas pequenas, eu tinha, elas até hoje elas contam. Elas lembram do tempo do belisco. Porque era assim, ó, se não ficasse sentada do meu lado, eu iria no beliscão, iria mesmo, sabe? Ou se não, levava pro banheiro pra nós ter uma conversinha, sabe? Aquele tipo sincera. Assim, ó. Mas eu digo assim pros pais, ó, traga os seus filhos. Não deixe seus filhos em casa, porque às vezes correm na igreja, ou querem brincar. A gente sempre vai estar ajeitando um jeitinho para as crianças, para eles ficarem quietos, para os pais poderem ouvir. Eles também estão prestando atenção, aqui tem escolinha. Então eu sempre fui assim com os meus. Ó. Naquele tempo que eu tinha, nos meus não tinha escolinha. Não sei se os seus não tinham. Os meus não tinha, mas nós tinha escola dominical, né? Aquela do domingo que a gente lá no sítio lá que meu começo foi lá no sítio, né? Eu que era professora da turma lá, que dava escolinha para eles, fiz curso, tudo, fiquei uns 15 dias aqui em Vacaria, fiz o curso para mim ensinar essa turma lá. E daí era eu que dava aula para os pequenininhos lá, mas os pequenininhos já tinham uns grandinhos também. Então eu não, naquela tempo não tinha, né? E do tempo que eu tinha os meus ali, não tinha, ficava sentadinho do lado. Não sei como é, e ficavam ali, porque o pai deles dizia, ó, vocês fiquem quietos aí, e eles ficavam, né? Então não tinha escolinha, né? Era assim que funcionava a criançada. Os meus assim também não tinha, né? Então eu tinha a Josi, daí tive a Maiara, o João, né? Depois agora tem a Maria, agora tô com as netas, né? Então a gente sempre diz assim, ó, a gente tem que ensinar, agora hoje em dia já tem esse telefone, que eles ficam intertidos, né? É coisas também que a gente tem que começar tirando aos poucos das crianças, que eles fiquem mais aprendendo a palavra, né? Do que ficarem em telefone, né? Escolinha. Por isso que é importante trazer para levar para a escolinha as crianças, né, para poderem eles aprenderem lá, porque muitas vezes os meus, assim, que nem a Josiela e a Maiara, que são as mais velhas, eu levava eles assim, mas que nem eu disse, e eu vocês não tinha alguém, eu ia com eles caminhando e voltava, porque a gente caminhava lá debaixo da Santa Cruz até na Imperial. A gente ia, uma caminhada. Daí a gente fazia, todo mundo subia a pé, sabe? Uns ajudavam, que nem levar os crianças mais pequenos, levavam no pescoço, eles caminhavam um pouco, e assim a gente ia. Voltava de noite e era uma alegria, sabe? Só. E eles toda a vida estiveram acompanhando, toda a vida junto. E é uma coisa assim que a gente tem que ensinar o caminho para eles, a gente tem que ensinar para eles, levar eles, para eles poderem estarem junto, né? Para eles, no dia que eles crescerem, eles vão aprender que ali é o lugar que eles têm que seguir, ali é o lugar que eles têm que estar. E que nem no caso, eu lá onde eu morava, a gente ia na igreja, às vezes a gente fica olhando aqui, tudo facilzinho aqui dentro da cidade, o pessoal não quer vir na igreja, né? Lá a gente caminhava 5 quilômetros de noite, às vezes eu tô falando, contando a minha história, a gente ia agarrado nos rabos de cavalo para ir para a igreja, mas a gente ia e voltava cantando alegre, sabe? E aqui nem aqui, quando eu tinha igreja ali, que meu sogro era o pastor ali no 5, o meu marido só me ligava lá da firma, ó, Nara, vai indo com as crianças que eu vou desembarcar lá. Eu tinha um na barriga e o outro no pequenininho. Braço. Eu atravessava esses campos aqui sozinho com eles e ia. E depois de terminava o culto, nós vinha tudo a pé.
com as crianças no colo, de arrasto e vinha. Agora a gente fica olhando as pessoas, acham tudo dificuldade, né? Sim. Aqui dentro da cidade, porque eu não vou na igreja porque é longe, porque isso. A gente atravessava, né, ia pra igreja, não sei como é que acho tão difícil. Sim. Né? E tão gostoso, que era tão divertido, tão bom, que a gente ia tudo aquela turma que ia para aquele lado, ia conversando, tudo animado, tudo feliz. Agora é tudo diferente, né? A pessoa já chega na igreja meio triste, meio, né, brabo às vezes, e já sai brabo também. Sim, entra do mesmo jeito. Porque as pessoas não querem, né? Ficam, sei lá, não serve mais a Deus com aquela humildade, com aquele carinho, com aquele amor que a gente, né, sempre serviu. Então, aí a gente aprendeu naquele tempo e continua amando a Deus daquele tipo, né? Ensinando nossos filhos, né, amado do mesmo jeito também. Ensinando com os outros para ver se nunca, né, vão sempre retos. Sim. Principalmente quando vinha a dificuldade de eles saberem, né? Sim. A passarem por ela. É que nem vocês falando que vocês andavam, eu lembro uma vez que a gente tinha culto lá no Espigão, sabe? E aí a gente saía lá de casa, ia a pé, e todo mundo junto e cantando. E hoje em Era dia, uma alegria, né? Todo mundo. Hoje em dia a maioria dos irmãos tem carro e mesmo assim já chegam ou brabo ou triste ou já querendo ir embora. E era tão legal porque a gente aprendia que servia a Deus, a gente tinha essa alegria, essa vontade de fazer. E hoje em dia, às vezes, até a gente chega aqui já de arrasto, mas se a gente chegar aqui com o propósito de entregar o melhor, a gente sai totalmente renovado, a gente esquece os problemas, as pedras que jogaram até a gente chegar aqui, quando a gente sai já não tem nada. Já não tem nada. Já tá? Elas servem de calçada pra gente passar. Não, dizia na antiguidade, todas as pedras que me jogarem, cada pedra que vai fazer no meu altar para chegar no céu, mas E pra glória. É sobre isso, a gente tem que... E, Josi, tem perguntas? A irmã Maria aqui colocou assim para nós: obrigado por lembrar do nosso menino. Ele sempre vai ser lembrado, irmã Maria, porque a gente guardou aquele menino, ele é menino de ouro, a gente sabe, porque cada vez que eu falo, eu me emociono muito, sabe, porque eu disse... É um guri, né, irmã Nara, que a gente não via assim, aquele guri reclamar de nada. É um guri que tudo que era pedido pra ele, Leandro, vamos ajudar nós a fazer isso, ele ia, sabe, com o maior carinho. Não era muito de conversar, mas ele era de agir, de fazer. A gente sentia, assim, que aquele guri sabe, é um menino, assim, não é porque morreu, mas a gente... o dia que aconteceu isso, todos nós ficamos perdidos, né? Todos nós, que nem disse a irmã Nara. A gente se perdeu assim mesmo, porque a gente não sabia o que a gente... O que podia, naquela hora ali, a gente pedia pro Senhor o que aconteceu, né? O porquê disso. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, e Deus é que sabe de todas as coisas, né? A irmã Xanda também colocou: saudade de ver um culto de vocês, de ver todos vocês. A irmã Xanda, um grande beijo. Nós também estamos com saudade dela. Sim, apareça aí uma hora. Faz horas que ela não aparece, faz horas visita pra nós. Faz horas que ela não vem nos ver. Eu tenho também a minha comadre aqui de Bom Jesus, a comadre Luciana, também, que ela está aqui, ela falou aqui que ela pediu oração. Peço oração para mim, que estou doente com muita dor. Na Luciana daqui. E tem a outra Luciana. Ramos pede oração para ela e a família. Isso. Comadre Luciana, que Deus abençoe sua vida, comadre. E sabe que a senhora tem um grande caminho também para seguir os caminhos do Senhor. Espero que a senhora tenha voltado já para os caminhos do Senhor. A senhora, o Mateus, o compadre. E Deus tem grandes coisas na sua vida. E nós estávamos falando sobre a rotina, né? De vir na igreja por rotina. Como vocês não caíram nela? E se caíram, como saíram? No momento que a gente começa a cair na rotina, é assim, saber, que a gente vai na igreja, a gente entrou aqui do mesmo jeito que entrou, a gente saiu. Aquele momento ali é um momento assim que tu tem que saber que tu tá entrando na rotina de só vir na igreja. Então tu não tá ali de corpo presente, só tá de corpo presente, mas não de coração, nem de alma, nem de espírito, sabe? Porque a gente veio, fez o que tinha que fazer, escutou a palavra, foi embora. Aquilo tu não marcou nada do culto. É nesse momento que a gente sabe que a gente não está fazendo coisa para agradar o Senhor. A gente está fazendo coisa para agradar o outro, para não dizer assim, a irmã não veio hoje no culto, a irmã não veio hoje. Então aqui é um momento que a gente tem que ver. Vai ver que a gente tem que vir, a gente tem que escutar, a gente tem que falar se for preciso, mas principalmente escutar mais, né? Para poder guardar. É verdade.
A gente tem que vir aqui para glorificar e quando a gente vê que está caindo na rotina, a gente tem que buscar mais a Deus, porque senão a gente cai na fraqueza espiritual, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais chegar na igreja e clamar por Deus pra gente não cair, né? E depois pra sair dela é difícil, tenso, né? tem que buscar tem muito. Que correr pra quem pode nos tirar de lá. É só Jesus pra nos tirar de lá. Teve alguma experiência que vocês tiveram a sensação de plantar o fruto, mas não colheram, e agora que vocês começaram a colher? Lançaram a sementinha? Teve vários. Até, falando assim, eu vou citar um exemplo assim, que um dia, até eu e o pastor de Lamar, assim, aconteceu com nós dois, sabe? Porque a gente tinha um menino que a gente estava lidando para levar ele para a clínica, né? E daí ele, no momento, assim, ele disse que ele queria ir, a gente foi arrumar, e a mãe dele junto com nós, até ele é filho da Patrícia, amiga nossa, que trabalha lá na livraria estudante, o Nicolas. E daí ele queria ir, daí quando chegou o momento dele ir para a clínica, ele não quis ir mais. E daí aquele dia, assim, ele disse assim, ó, eu não vou, porque eu não vou. A Patrícia disse, não, então ele vai ficar, porque eu não vou levar ele forçado, não sei o quê. Dali uns dias ele acabou se matando, tirando sua própria vida. Então é um momento assim que a gente diz assim, ó, a gente tentou de tudo, a gente tentou de coisa, mas não aconteceu como a gente queria que ele tivesse aí até hoje, né? É um momento assim que aquele menino, ele tirou a vida dele e se enforcou na frente da casa. E a gente vê o desespero daquela mãe, o desespero daquela família, assim. E eu e o pastor de Lomar, nós olhando assim, naquele dia, assim, a gente olhou, sabe, o atestado que a gente tinha conseguido do médico para poder levar ele para a clínica. Nós dissemos, o que nós falhamos? Né? A gente se pergunta, o que nós fizemos, nós não fizemos, né? Que a gente queria poder ter feito mais, a gente não fez. Só que a vontade das pessoas tem que prevalecer, porque clínica nenhuma pega as pessoas que não querem. Né? Lugar nenhum te aceita. A mesma coisa você chegar e colocar uma pessoa amarrada aqui num banco da igreja, fazer ele vir e ficar escutando um culto. A gente não tem como fazer isso. Sim. A pessoa tem que vir em livre, espontânea vontade, né? Vir com vontade de vir para servir ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor. Não, como eu já disse uma vez, não para o homem nem para a mulher, mas para o Senhor. Sim, a gente tem que deixar, né, que o Senhor faça a obra nas nossas vidas. Mas eu nem me lembro de tanta coisa que eu nem me lembro no momento agora. É que nem a gente falou na última live com o pastor que nós temos que deixar Jesus entrar no nosso barco e mudar, porque se a gente tem alguma coisa que a gente sabe que falta pra gente ter essa constância, ter esse momento com Deus, nós precisamos nos confrontar pra viver. Temos questões? Mas nesse momento também, quando a gente quer deixa Jesus entrar no nosso barco, nós temos que também termos a nossa fé em ação. Porque se a gente não tiver fé, não adianta a gente estar com Jesus ali na nossa frente, junto com nós, porque nada vai acontecer, né? Não. Se a gente tem pessoas que a gente vê que não acontece nada na vida das pessoas, a gente vê pessoas aí na rua sendo usadas por Satanás, pessoas que já foram pregador da palavra, pessoas que já trabalharam na igreja, pessoas que já fizeram tudo que puderam para o Senhor, e eles foram se entregando aos poucos e não deixaram. A fé deles foi morrendo, a vida deles foi morrendo, e Satanás está tirando a vida deles aos poucos, né? Sim, sem contar que eu não sei, posso estar falando besteira, mas na Bíblia diz, né, que sem fé é impossível ver o reino dos céus. E agradar ao Senhor. Né? Então é isso, a gente precisa manter. E qual conselho vocês dão para nós manter essa fé ativa? Para manter essa fé, primeira coisa, para a gente poder manter, eu acho que a gente, sempre que a gente tiver, eu, por exemplo, sou assim, sempre que eu tenho algum problema, eu vou para a palavra do Senhor. Vou para a Bíblia e peço sabedoria para o Senhor, e o Senhor me mostra a palavra dele, o Senhor fala comigo. Que nem eu já contei um testemunho meu que aconteceu uma vez que eu fiquei doente, aquela vez que eu fiquei doente, que eu fiquei um bom tempo sem vir na igreja, lembra? Sim. Me deu aquele problema, que eu ia no médico, não sabia o que era, e eu ruim, e não conseguia, e eu ruim, sabe? E um dia eu, sem poder, eu deitada na minha cama, me joguei pro chão e me ajoelhei e clamei ao Senhor, sabe? Ali eu chorei, assim, parece que eu estava sentada, eu estava deitada no colo do Senhor, com a cabeça no colo do Senhor, eu falando com ele, sabe? E o Senhor me disse assim para mim, a partir de hoje tua enfermidade será curada. Sabe? E a partir daquele momento, os médicos já viram o que eu tinha, foi dado medicação, e eu comecei a confiar naquilo também, né?
E daí a gente começa, quando a gente começa a fazer assim, a gente a entrar em ação com a nossa fé, e a gente lendo a palavra e a gente buscando, a gente vai pra frente, né? Sim, até porque se a gente não buscar uma rocha, vai vir a tribulação e Me derruba. a gente cai. É que nem eu lá no meu serviço, às vezes a menina que eu criei lá, e eu tenho mania, às vezes, de estar falando com Deus, e às vezes eu falo alto, né? Não penso, eu falo. E ela diz, ô Tata, o que que tá falando? Eu disse, meu pensamento foi alto? Foi. Se o que que você tá falando? É que às vezes eu tô trabalhando e tô falando com Deus, pedindo para Deus para me dar força, me dar saúde, né? Às vezes eu tô lá em cima e vejo a Tata, às vezes tá falando aqui embaixo, digo, os meus pensamentos às vezes são altos mesmo, mas é com Deus. Daí ela esses dias, não sei o que ela tava lá, ela disse assim, não sei o que ela tava falando, ô Tata, tô igual você, tô falando com Deus com pensamento alto. Viu? É o exemplo, né? A senhora ali contou que estava conversando com Deus e ela quis experimentar também. E daí, às vezes, né, eu tô por lá e, Jesus me abençoa, me dá força, me ajuda, né? Abençoa, né, a igreja, ajuda, e ela começou a cuidar daquilo, né? Daí foi que eu contei pra ela que era isso que eu fazia, falava com Deus e eu estava pedindo pra Deus estar sempre junto, né? Sim, e até porque é uma intimidade que a senhora tem que a senhora é natural, assim. Eu tenho que, às vezes, eu saio lá estender roupa lá na minha sacada e eu tô falando com Deus. Às vezes, né, às vezes o Diomar nem tá em casa, às vezes eu acho que tu me chama de louca. Eu tô lá falando com Deus assim, e orando e pedindo pra Deus. Eu não sou muito de estar com os outros assim, parar pra, né? Mas quando eu tô trabalhando, tô sempre falando com Deus. E eu tô sempre, por isso que eu gosto de estar sempre sozinha. Sim, eu acho que eu gosto de estar sozinha, sabe, fazendo, porque daí eu consigo falar com Deus, sabe? Não tem um rádio, não tem uma televisão para estar me incomodando, eu desligo tudo, sabe, lá no meu serviço e fico falando com Deus. E é um momento tão bom, né? É tão bom, tão bom. Então o tempo que eu não tem ninguém aí, que eu tô lá no serviço, que tá só a Luciana aí, é o tempo mais bom de férias que eu tenho, que eu mais falo com Deus, lidando, às vezes fazendo meus crochê, falando com Deus, orando. Né? É o jeito que eu não sou muito de ir lá me ajoelhar e, sabe, mas de estar o dia inteiro falando com Deus e pensando em Deus, eu tô. Ele já tá ali o dia inteiro assim, ó. Acho que já tá direto ali, sabe, porque eu não sou muito, às vezes eu tô quieta e tô pensando em Deus, sabe. Sim. O meu jeito de falar com Deus é assim. E até existem muitas pessoas que dizem, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro, chego em casa, tenho a casa inteira pra limpar, não tive tempo pra falar com Deus, mas todo segundo a gente tem a oportunidade de falar com Deus, que nem a senhora falou. Tá no trabalho, tá crochetando, tá limpando, a senhora tá ali, conectada e falando tô com ali, ele. ó Senhor, né? Às vezes eu me lembro do irmão, o Senhor vai lá, abençoa aquele irmão e tal e coisa. Tô ali, eu tô lavando a louça lá, eu tô estendendo uma roupa, eu tô falando com Deus, tô me lembrando da igreja. Ô Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa, dá saúde pra fulano, dá sua saúde pra ciclano. Mas tudo às vezes no meu pensamento e, né? Sim. Eu e Deus. E sem contar que a gente começa orando por uma pessoa, daí a gente fica assim, daí a gente ora pelo fulano, e assim vai. Vai indo, porque a gente fica, mas eu orei por ele, se não orei pelo aquele. E a gente ora por todo mundo e esquece da gente, né? Vou tomar meu chimarrão, tô pensando em Deus, orando com Deus, não perco tempo em outras, sabe? Sim. Mas, vou ligar uma televisão, vou ligar um rádio. Eu não Até sou porque muito hoje em dia o que passa é de tragédia, né? é muito triste, né? Daí... E daí se a gente já tá ali na luta, daí vem mais um... Por isso que às vezes tem pessoas que são depressivas, pessoas começam a escutar esse tipo de coisa, né? Escuta o rádio, escuta a televisão, aquelas coisas assim, a pessoa vai ficando cada vez pior, né? Em vez de buscar outras coisas boas, uma palavra, um hino, escutar, né? Ou se não, e vão ler a palavra do Senhor, né? Tem que... Sim, e até porque hoje em dia, com a tecnologia que tem, se tu pesquisar, até a Bíblia falada tem. Então a gente pode ali estar trabalhando, põe aqui o fonezinho, põe a Bíblia ali, falar e vai aprendendo. É que nem, eu não sei quem é que me falou, acho que é a Amanda que falou, que ela, se ela sentar e ler, ela não consegue prestar atenção. Agora, se ela assistir um filme, escutar um documentário, enfim, sobre aquilo, ela aprende. Daí fica tipo, mas minha filha... É a mesma coisa, eu tenho que escrever. Pra aprender, eu tenho que escrever. Eu também tenho que escrever. Aí
é isso que a gente vê, né? Cada um tem uma maneira ali diferente e a gente precisa, né, usar essas tecnologias ao nosso favor. Temos... Está conosco na live a irmã Átara Gonçalves, a Aline Ricardo, a irmã Maria Eliette, a missionária Karine, a irmã Luciana Ramos, a irmã Alexandra, a Sônia Molinari, o Paulo Alves, a Sandra Regina, que inclusive ela colocou saudade de vocês, a nossa Sandrinha. Sandrinha, e que Deus abençoe a Sandrinha, ela é uma benção do Senhor, a Sandrinha, que eu até peço oração para ajudar ela em oração, porque Deus abençoe ela e fortaleça cada dia mais. Saudade dela, que apareça também. E faz falta aqui na igreja a nossa companheira, que é a Sandrinha, né? Ela passou por aí esses dias aí, mas nós não se encontremos. Mas que Deus te abençoe, Sandrinha, vocês sabem que você está no nosso coração, nós te amamos muito, tá? Todo mundo aqui na igreja te ama. Achamos falta deles. Foi muita... Mas que Deus te abençoe. A irmã Dionira, a irmã Sandra Dutra, Sabrina Raquel, Luan Salles e a irmã Jussara. E a irmã Jussara colocou agora: acredito em Deus, é maravilhoso, fez muitos milagres na minha família. Amém. Irmãos, agora que a Josi estava falando ali, pedir para vocês que quando vocês forem orar pelo esposo da irmã Sônia Molinari. José é o nome dele, o irmão Zé, eles são dali da Imperial, até eu e o pastor já tivemos até lá na casa deles também uma vez orando, mas o esposo dela está bem doente e ela pediu oração também, e ela está na live também, está assistindo a live, e como eu disse para ela, o inimigo muitas vezes tentou parar ele, tirar ele da igreja, e ontem ele veio a se batizar. Ele se batizou ontem. Então foi um grande passo que ele deu já na vida dele. É uma coisa que agora a partir de agora ele pode contar com o Senhor mais e mais do que ele contava antes, porque o Senhor está mais junto com eles, né? E ele agora vem com essa enfermidade, que diz que tem muita dor de estômago, ele fica muito ruim, sabe? A irmã falando com ela. Mas eu sei que o Senhor já estará curando ele, ou que nem caminhar os médicos que vão, dar um remédio que ele vai melhorar, fazer, e nós vamos estarmos orando por ele. Em nome de Jesus. E aí, que nem a irmã Jussara falou dos milagres, a senhora também viveu milagres, eu acredito que a irmã Nara também. Sim. Nossa, a irmã Nara no Covid, a irmã Nara foi Nossa, foi Deus que me tirou de lá. Pois é. Entrei com os outros, às vezes eu tô contando a história, né, que a gente vai entrando por alas, né, e vai bater lá na UTI. E daí lá eu cheguei lá, né, daí quando eu vi os procedimentos, eu disse pro Senhor: Senhor, se o Senhor quer me levar, me leva agora, que eu não quero passar por esse procedimento aí, né. E graças a Deus depois fui saindo de volta, ainda uma enfermeira disse: não, você tá garantido, você saiu de novo, todas as alas que tu entrou, agora tu saiu. Eu digo: é milagre de Deus. Muito. E a gente lê os milagres na Bíblia e a gente esquece que o mesmo Deus lá de antigamente que operou, que ressuscitou, que transformou, é o mesmo Deus que a gente serve. E muitas das vezes a gente, na hora ali que a nossa fé se abala, nós temos que crer nisso. E é que nem vocês estavam falando, que a Bíblia é o nosso guia. Precisa de alguma coisa, tá ali. Tá ali. E é que nem o nosso sorteio, né, que a gente fez da Bíblia para incentivar o estudo bíblico, e é muito legal. Tanto que nós temos um plano, né, de leitura bíblica, que não deixa ler aquela leitura chata, porque os históricos são pesados. Meu Deus! Mas a gente vai vencendo. O que mais, Jô? A irmã Aline acabou de comentar: creio no poder de Deus, ele fez maravilhas em minha família, devolveu a vida para minha filha. Deus é tremendo e poderoso. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. E é por isso que a gente tem que se firmar, né? A irmã Aline ali também, o irmão Ítalo ali, a família também passaram por a perca do menininho deles, né? Lá, uma criança que logo que nasceu já vem a falecer, né? Foi uma abalo assim pra família, né? Porque a gente, que nem eu disse, depois da gente ver a criança, a gente pegar nos braços, a gente sentir ele, né? O toque da criança, a gente poder ver ele batendo o coraçãozinho, depois a gente perder, mas saiba que o Senhor tem planos, né?
com a vida, se fosse para ficar uma criança às vezes doente, uma criança ali que a gente ia sofrer a criança, ia sofrer ela, ia sofrer o Ito, toda a família inteira. Então, né, Deus achou de melhor assim para recolher para ele do que deixar, né, aí uma criança sofrendo e sofrer todo mundo junto. Porque Sim. é como é triste uma mãe, assim, às vezes a gente vê que as crianças estão doentes e a gente não poder fazer, a gente só tem que orar, né? E tem que pedir ao Senhor que o Senhor opere, que o Senhor faça as coisas, porque a gente não tem poder para isso, mas aquele Deus que nós servimos tem, né? Sim, e é que nem... agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu fico pensando no versículo que a gente não entende os planos de Deus e a vontade de Deus, mas precisamos confiar, porque se o Senhor está fazendo, Ele não vai querer o mal nosso, Ele vai querer que a gente aprenda alguma coisa, que a gente cresça em algum momento, e a gente precisa só confiar, por mais que doa, a gente aprende. Eu digo por experiência própria. Não, e outra coisa assim, ó, eu comigo, com minhas coisas que eu já passei, que nem assim, eu tive até em Caxias, eu tive no lugar lá onde fazia tratamento de câncer, né? Assim, com as pessoas que eu conversei, com as pessoas que eu vi os testemunhos deles, as pessoas assim, às vezes desanimadas, né? E eu dizendo para eles, não é o fim, tu tem que ir, né, em frente, ore, confie no Senhor, porque o Senhor tem coisas melhores para te dar, né? Até o dia que eu saí de lá, que o doutor me disse para mim, ó, tu tá livre, tu não precisa mais voltar aqui, que tu não tem mais nada, tu não tem... Então eu disse para uma mulher lá que ela estava desesperada, né, que ela tinha sido diagnosticada com câncer no seio, né? Daí eu disse para ela, digo, ó, você sem um seio, você vivendo, tu vai continuar, busca o Senhor. Agora, já pensou tu morrer e tu querer ficar com o teu seio, tu, né? Que nem diz na Bíblia também. Se alguma coisa te faz você pecar, tira fora, né? Não é que também por pecado, mas às vezes ali tá aquela coisa que tá te, né, incomodando, tá te fazendo, dando dor. Então, né, Deus faz para poder tirar. E eu muito, quando a gente passa por esses lugares assim, em hospital, que a gente vai, né, assim, em posto de saúde, às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, ó, o doutor disse que não tem mais jeito para mim. A última palavra tem que ser dele. Não é do doutor, a gente confia, porque o Senhor deixou, né? Na terra os médicos deixou tudo. Mas a última palavra vem do Senhor. Eu quero complementar o assunto de vocês com um versículo. Tá em Números 23, 19. Se você puder acompanhar. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E era até para mim ter falado desse versículo na quarta-feira, que eu abri, mas daí eu escrevi, eu nem li. E hoje, quando vocês falando aí, Jesus me deu um cutucãozinho aqui pra lembrar deste versículo. Que a gente serve um Deus que Ele não vai se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Né? E os planos dele não podem ser frustrados na nossa vida. Amém? Verdade. Tá glória. Amém. E os milagres dele que Ele faz na vida da gente, né, olha, nós todos somos um milagre. Sim. É que nem lá na minha casa, todo um milagre. Eu e meu esposo, a minha filha, né, tudo. Vendo aquela coisinha linda que tá correndo, brincando, né, agora tudo, tô vendo que... Tudo milagre, né. O médico disse que não ia, que ela nunca ia poder ter filho, né, e tá lá a Clarinha correndo. Correndo, né, que já não tinha, né, Deus... E Deus não, nem que seja ela vai ter. Sim. E tá lá correndo, tá né? Lá, o milagre. É o milagre correndo. E antes de nós encerrarmos, vamos aos recados. Dias de culto na nossa sede. Quartas, 8 horas, sextas, 8 horas, sábado, 8 horas e domingo às 7 horas. Nossa sede está na rua Oswaldo Constanzi, 65, no bairro Vitória. Lá no bairro Barcelos, culto terça e quinta às 8. E a rua é Senador Raul Pila, 292. Em Esmeralda, terça 7h30, quinta 7 e sábado também às 7. Na rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Goulart. Então, se você sentir no coração, nos faça uma visita.
Como a irmã Nara falou, nós vamos estar aqui de braços abertos, com amor no coração para receber a cada um de vocês. Amém. Amém. Se inscreve no nosso canal, ProjetCast lá, para não perder os nossos episódios. E já segue a gente nas redes sociais. E para finalizar, a irmã Nara pode fazer essa oração para nós? Sim, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Teu nome, Jesus querido, nós só queremos Te agradecer, Deus querido, por o Senhor ter nos cuidado, nos guiado todo esse tempo, Senhor. Mas o Senhor sempre continua conosco, Senhor, porque o nosso foco, Senhor Deus querido, é, Senhor Deus, a nossa salvação e morar contigo, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus amado, abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor Deus querido, todos aqueles que participaram, meu Deus querido, da live, Senhor Deus amado, que o Senhor esteja, Deus querido, visitando seus lares, Pai. Deus querido e Pai amado, eu te peço nesse momento, Senhor, fica conosco, Senhor, nós cuidando, nós livrando e nós protegendo de todo o mal, Senhor Deus querido. É o que eu te peço e te agradeço nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E amém, Jesus. Amém. Então agradecemos a sua presença, a sua participação. E segunda que vem temos outra, às 8 horas aí. Em nome de Jesus. Nos ajuda a divulgar. Amém. 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 Ufa.